Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de fitoterapia. Lembrando vocês que parte, da carga horária dessa disciplina, ela acontece de modo remoto, de maneira online. Não deixem de acompanhar a disciplina acessando o AVA de vocês, tá ok? Hoje nós estamos na sessão 2 da unidade 1. Então, os slides da aula de hoje, os slides da aula da semana passada estão postados lá no AVA. Abram, revejam. Fica a gravação da aula ao final dela, então se ficou alguma dúvida, se você quer fixar o conteúdo, é só assistir a aula de novo, acompanhando pelos slides. E não deixe de fazer a leitura do capítulo do livro. Vocês têm um livro didático, já pode fazer a leitura até a sessão 2. Esses capítulos não são tão pequenos e concisos assim, então não deixa acumular conteúdo e também não deixa de ir fazendo aquelas atividades lá do AVA. Atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, porque além de valerem nota, elas são muito importantes para o direcionamento, se você está entendendo ou não o conteúdo, e até mesmo porque a avaliação vai ser baseada nelas, tá? Hoje, então, os slides que eu vou trabalhar agora e para falarmos a respeito do conteúdo da aula, já está postado lá no AVA, tá ok? Bom, pessoal, nessa unidade 1, a gente fala a respeito da pesquisa e registro de fitoterápicos. Então, pessoal, na fitoterapia, todos os recursos terapêuticos utilizados são provenientes de espécies vegetais, de plantas. Então, todos os recursos terapêuticos utilizados na fitoterapia pertencem ao reino vegetal, ou também conhecido como reino Plantae. Mediante isso, faça a seguinte indagação, até mesmo como uma forma de recapitulação do que foi visto na disciplina de farmacognosia. Como funciona a ação terapêutica das plantas de uso medicinal? Quais são as características farmacológicas das plantas medicinais e dos fitoterápicos? Os fitoterápicos, eles têm uma particularidade em relação à composição do medicamento, porque os medicamentos químicos, contendo um princípio ativo, ou até mesmo aqueles que têm alguma associação ali, às vezes com 5 princípios ativos que sejam, mas os medicamentos químicos trabalham sempre com substâncias isoladas. Elucidar o mecanismo de ação de um medicamento químico é mais fácil do que de um fitoterápico. Porque ali, mesmo que você tenha mais de um princípio ativo na composição do medicamento químico, mas são substâncias isoladas. Então tem como você determinar, né, através da ação farmacológica daquela molécula ou daquele fármaco, o receptor ao qual ele se liga, a função fisiológica modificada por ele e de que maneira ele vai exercer sua ação terapêutica. Fitoterápico, o medicamento, contém extratos advindos de uma espécie medicinal. A gente não tem no medicamento fitoterápico fragmentos, partes do caule, da folha, da raiz. A gente tem um extrato, né? Geralmente a planta é coletada, depois de passar por processo de secagem, estabilização, passa ela no moinho de facas. Sobre essa droga em pó, você passa um solvente que vai remover, retirar as substâncias do interior das células da planta, devido à semelhança de polaridade, né? E aí depende do tipo de solvente que você utiliza. E aí você filtra, e essa solução extrativa que é utilizada para a produção do fitoterápico. Agora, essa solução extrativa, pessoal, ela não vai conter substâncias isoladas. Ali você vai ter uma gama de diferentes tipos de substâncias que foram arrastadas, que foram removidas, que foram retiradas, que foram extraídas da planta. Então, no medicamento fitoterápico, a sua ação terapêutica, as suas características farmacológicas são baseadas no que a gente chama de fitocomplexo. Então, você tem uma gama de diferentes tipos de substâncias.
atuando em alvos moleculares diferentes, e em sinergismo elas convergem para o desempenho de uma mesma ação terapêutica. Isso, para a ação terapêutica do medicamento, é muito benéfico. Isso traz uma vantagem para o uso de fitoterápicos, mas dificulta, torna-se mais complexo elucidar o mecanismo de ação do medicamento fitoterápico, que por vezes já há comprovação científica da atividade terapêutica, mas você tem uma noção do seu mecanismo de ação, mas ele estar totalmente elucidado, por vezes, isso realmente não acontece, tá? Esse fitocomplexo, ou essa diversidade de substâncias sintetizadas pelo metabolismo vegetal, que gera substâncias que nós aproveitamos com propriedades terapêuticas, fazem parte de um grupo de substâncias que a gente chama de metabólitos secundários ou metabólitos especiais, tá? Que são quem? Aquelas estudadas lá na farmacognosia. Alcaloides, tanino, flavonoides, saponinas, quinonas, óleos essenciais, acetogeninas, tá? Por quê? Porque como a planta não se desloca, ela responde ao meio, às condições ambientais adversas, sintetizando substâncias para tentar sobreviver naquele local. Os metabólitos primários ou basais, que são aqueles que atendem às exigências fundamentais da célula, que nenhuma célula funciona sem eles, que é aminoácido, enzima, proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, vitaminas. Esses metabólitos primários não exercem ação terapêutica. E eles estão universalmente distribuídos na natureza, desde uma bactéria até um ser humano, passando por um protozoário, por uma alga, por um fungo, inclusive por plantas, tá? Então, pessoal, nós temos o conjunto de reações químicas que se processam no organismo, que nós damos o nome de metabolismo, e esse metabolismo se divide em metabolismo primário e metabolismo secundário. O metabolismo primário é aquele que fornece moléculas para atender às exigências fundamentais das células. São biomoléculas sem as quais não há funcionamento celular. Geralmente são polímeros, moléculas de grande peso molecular, e que pertencem ao grupo dos aminoácidos, proteínas, carboidratos, lipídios, enzimas, ácidos nucleicos, vitaminas, tá? Agora, os metabólitos secundários ou especiais, geralmente são micromoléculas, moléculas que têm um peso molecular menor, não são essenciais para o funcionamento celular, tanto é que nós, seres humanos, não sintetizamos metabólitos secundários e sobrevivemos normalmente, mas o organismo produtor dele tem vantagens para sobreviver em um ambiente, para perpetuar a sua espécie. E isso é particularmente importante para plantas, vegetais, porque, como eu já havia dito, eles não respondem ao meio pela mesma via que os animais. Se o meio está com condições adversas e não favoráveis à sobrevivência, não tem como a planta deslocar, migrar para um outro local. Ela precisa sintetizar substâncias para responder àquelas condições e tentar sobreviver ali. Mediante isso, então, eu pergunto, quais são os 3 grandes grupos em que são classificados os metabólitos secundários das plantas? E quais os fitoquímicos, né? Quais as moléculas pertencentes a cada um desse grupo? Alguém lembra e sabe me dizer, lá da farmacognosia, quais são esses 3 grandes grupos e quais as moléculas pertencem a cada um desses grupos? Ninguém? Bom, pessoal, nós temos, então, uma gama de metabólitos secundários, uma variedade muito grande de substâncias que fazem parte do que a gente chama de fitocomplexo, né? Permitindo à planta sintetizar compostos amargos para proteger contra a predação por herbívoros, sintetizando substâncias para proteger contra micro-organismos, patógenos, para proteger contra a incidência de radiação ultravioleta intensa, tá?
E os três grandes grupos a que esses metabólitos secundários pertencem são compostos fenólicos. E o que é um composto fenólico? É aquele que você tem um anel aromático ligado a uma hidroxila. Você tem na molécula esse grupamento funcional. Compostos terpênicos. Terpenos são aquelas moléculas que têm em comunidade biogênica o isopreno. O isopreno tem 5 átomos de carbono. O menor terpeno tem 2 isoprenos com 10 átomos de carbono. Mas tem terpenos com 3 isoprenos com 15 átomos de carbono, 4 isoprenos com 20 átomos de carbono, 6 isoprenos com 30 átomos de carbono, 8 isoprenos com 40 átomos de carbono, tá? Mas são sempre micromoléculas. Essas são as substâncias terpênicas. O isopreno é capaz de se rearranjar, que é essa molécula com 5 carbonos, ligar-se entre si e formar monoterpeno, sesquiterpeno, diterpeno, triterpeno, tetraterpeno, tá? E temos os compostos nitrogenados. Então, esses são os três grandes grupos. Aí, quais as moléculas pertencentes a cada um desses compostos, né? No grupo dos compostos fenólicos, nós temos flavonoides, taninos, marinas e as quinonas. No grupo dos compostos terpênicos, nós temos a digoxina, digitoxina, né? Aqueles fármacos de eleição para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Os óleos com alta tensão de vapor, que se volatilizam à temperatura ambiente, são substâncias terpênicas, muito diferente dos óleos fixos, que são formados por ácidos graxos e glicerol, óleo de soja, girassol, oliva, tá? Aqui são os óleos essenciais, são esses que têm propriedade terapêutica. E as saponinas. E no grupo dos compostos nitrogenados, nós temos o grupo de metabólitos secundários mais abundantes que nós temos, constituídos pela presença desse átomo de nitrogênio numa função amina ou amida. São moléculas básicas, geralmente identificadas com o sufixo ina na sua nomenclatura. Cocaína, nicotina, reserpina, coxina, atropina, iociamina, escopolamina, conina, tobocurarina, atropina. Então, os três grandes grupos a que pertencem os metabólitos secundários são compostos fenólicos, terpênicos e nitrogenados. Os fitoquímicos pertencentes a cada grupo são fenólicos, são 4 grupos, flavonoides, taninos, cumarinas e quinonas. Terpênicos, heterosídeos cardioativos, óleos essenciais e saponinas. E dentro do grupo dos compostos nitrogenados, a gente tem os alcaloides, tá? Respondendo aí a indagação que foi feita ao final desse slide. Então, pessoal, isso aqui não vai ser cobrado de vocês novamente. É só uma visão em geral da rota metabólica de síntese desses metabólitos secundários, porque isso foi exaustivamente estudado na disciplina de farmacognosia, e o livro traz apenas como uma recapitulação para o entendimento do capítulo, mas entretanto, vocês vão ver que no AVA não tem nenhuma questão envolvendo esses metabólitos secundários. Mas já é interessante montar essa rota aqui, para vocês relembrarem, que são muitos nomes diferentes, né?
e todos os metabólitos secundários são sintetizados a partir de um mesmo precursor em comum, que é a glicose, via dois intermediários principais, ácido químico ou a molécula do acetato, né? Que entra lá na respiração celular, que através da acetil-CoA sintase, esse acetato é convertido em acetil com a enzima A, e é a partir disso que a gente tem o desdobramento, né, da respiração celular. Todas essas conversões, por exemplo, da glicose para o ácido químico, da glicose para o acetato, são todas vias metabólicas envolvendo enzimas em específico, tá? Nós temos glicose no nosso corpo. Por que a gente não produz? Acetato a gente até produz, porque nós temos o processo de respiração celular, mas a gente não sintetiza ácido químico, porque a gente não tem as enzimas para fazer essa conversão. Então, tudo depende da ação de enzimas, em que a glicose se encaixa como se fosse uma chave na respectiva fechadura e é convertida na molécula. Pela via do ácido químico, por ação de outras enzimas, ele pode ser convertido em aminoácidos com anel aromático na molécula, que é o triptofano, fenilalanina e tirosina. E ainda ele pode ser convertido numa molécula de ácido gálico. O triptofano, a tirosina e a fenilalanina, por serem aminoácidos e terem um átomo de nitrogênio na sua molécula, nós acabamos de ver que dentro dos grupos dos compostos nitrogenados a gente tem alcaloides. Então, o triptofano, tirosina e fenilalanina originam grupos de alcaloides, conhecidos como alcaloides derivados dos aminoácidos aromáticos, tá? Que são os indólicos, os quinolínicos, os benzil-isoquinolínicos. A fenilalanina, só esse aminoácido, por ação de uma enzima específica, que é a fenilalanina amonialiase, ela pode ser convertida em ácido cinâmico ou cinamato, que produz fenilpropanoides e as cumarinas. Fenilpropanoide entra no grupo dos óleos essenciais, mas os compostos majoritários de óleos essenciais a gente viu que são substâncias terpênicas, tá? Pela via do acetato, ele pode entrar no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Desculpa. O ácido gálico, pela via do ácido químico, é capaz de originar taninos hidrolisáveis, tá? O acetato pode entrar no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Ele pode ser convertido em ácido mevalônico pela via do mevalonato. E aí a gente ainda tem os produtos de condensação do acetato, que é a molécula de acetato unindo entre si. Pelo ciclo do ácido cítrico, geram-se dois aminoácidos na rota metabólica, que é a ornitina e lisina, e aminoácidos, por terem nitrogênio, sempre vão estar originando alcaloides, tá? Alcaloides é o grupo de metabólitos secundários mais abrangentes, mais variado que nós temos, tá? E eles originam-se tanto pela via do acetato como pelo do ácido químico, mas são alcaloides de grupos diferentes, tá? Igual aqui mesmo a gente tem os tropânicos, que são muito conhecidos. É o caso da cocaína, da nicotina, da atropina, da iociamina, da reserpina. Pela via do mevalonato é que se originam as unidades biogênicas formadoras dos terpenos, tá? E no grupo dos terpenos, né, os isoprenos formam os terpenos e os terpenos originam óleos essenciais, heterosídeos cardioativos, saponinas. E como produto de condensação do acetato, a gente tem as acetogeninas e os ácidos graxos que se unem ao glicerol para formar os óleos fixos, não os essenciais. Os óleos essenciais são terpenos. Tem-se ainda uma via em que há a união, né? Ela é proveniente tanto de moléculas do ácido químico como do acetato, que é o grupo dos flavonoides, das quinonas e dos taninos condensados, porque os hidrolisáveis se originam da via do ácido químico a partir do ácido gálico. A glicose pode ainda se polimerizar e originar polissacarídeos, em que a gente estudou goma, mucilagem e pectina. E se qualquer um desses metabólitos secundários isolados se ligar a uma molécula de açúcar, geralmente a glicose, a gente tem o que nós chamamos de heterosídeo, tá? Então, por exemplo, um flavonoide pode se ligar ao molécula de açúcar. Aí eu tenho um heterosídeo flavonoide, tá?
Os metabólitos secundários, que são esses, tá? São sintetizados pela planta devido à sua genética. Ela tem que ter genes que produzem enzimas que permitem converter a glicose em diferentes metabólitos até se chegar lá na molécula, né? Depende do estágio de desenvolvimento dessa planta e depende muito dos fatores do meio. Todas as condições a que o vegetal é submetido no ambiente em que ele vive influencia na síntese desses metabólitos secundários. Por isso que cultivar uma planta medicinal não é fácil, porque se você não mimetizar esse ambiente natural de ocorrência dela aqui, ela não vai sintetizar os mesmos metabólitos secundários ou não os sintetiza na mesma concentração. Isso é difícil para padronizar produtos, obtenção de produtos padronizados a partir de fitoterápicos. Por quê? Porque você depende da planta. Você não está ali em condições controladas em laboratório. Não tem como você sintetizar extratos advindos de planta em laboratório. Você sintetiza medicamentos químicos, que é uma molécula isolada. Aí você consegue reagir uma molécula com outra para obter um produto, para obter o fármaco. Agora, o extrato não tem como você sintetizar em laboratório. Você tem que ou cultivar a planta ou coletar ela do ambiente natural de ocorrência. O meio, tanto os fatores bióticos, que são os fatores vivos, então, espécies, outros indivíduos da mesma espécie vegetal vai influenciar na síntese desses metabólitos secundários. Outras espécies de vegetais que ocorrem ali no mesmo local vão influenciar na síntese desses metabólitos secundários. A presença de micro-organismos, de insetos, de animais, tudo vai influenciar. Porque, por exemplo, um alcaloide que confere um sabor amargo à planta, ele só vai ser produzido se essa planta estiver sendo predada por algum herbívoro ou por algum inseto, por exemplo. E aí, aquilo ali é devido às condições do ambiente natural de ocorrência dela. Além disso, os fatores abióticos influenciam, que são os fatores físicos e químicos do meio. Então, altitude, longitude, composição de gases da atmosfera, umidade, índice pluviométrico, incidência da radiação ultravioleta, o ciclo circadiano ou ritmo circadiano, que ao longo de um dia tem metabólitos secundários que são produzidos em maior concentração no período da manhã, outros no final da tarde, a sazonalidade em relação às estações ao longo de um ano, tudo isso influencia. E a síntese desses metabólitos tão diversificada nos vegetais é justificada porque eles não respondem ao meio pela mesma via que os animais, porque os vegetais estão enraizados no solo. Sendo assim, são seres sésseis que, mediante condições ambientais adversas, não tem como deslocar, migrar, se locomover, buscando um outro local para a sua sobrevivência. Ele tem que sintetizar substâncias para tentar sobreviver àquela condição. Essa gama de diferentes tipos de substâncias sintetizadas pela planta e que a gente retira e remove das plantas por uso de solventes extratores é o que a gente chama de fitocomplexo, né? Então, aqui eu estou citando. Pode ser que a planta tenha flavoloide, alcaloide, saponina, cumarina, tanina. Uma outra pode ser que ela tenha quinona, heterosídeo cardioativo, óleos essenciais e acetogenina. Ela nunca vai ter 2, 3, ela vai ter ali uma gama de diferentes tipos de substâncias pertencentes àqueles grupos, tá? Isso é o que a gente chama de fitocomplexo, que influenciam, né, e que são diretamente responsáveis pela ação terapêutica do vegetal. Essas diferentes substâncias vão atuar em alvos moleculares diferentes e em sinergismo vão convergir para o desempenho de uma mesma ação terapêutica, que é o que a gente chama de ação sinérgica, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é um órgão que assegura a oferta de produtos seguros, eficazes e de qualidade, por meio da normatização para plantas medicinais e derivados. Pergunta-se: qual é a norma vigente para o registro de fitoterápicos industrializados na Anvisa? Quais as categorias de fitoterápicos industrializados de acordo com essa resolução? Qual é a principal diferença entre as duas categorias? Alguém leu o capítulo, estudou, sabe me responder essas três questões?
Todo mundo inerte aí, né? Você está dormindo na frente desse computador, desse celular, ou seja o que for. Né? RDC número 26? Muito bem, RDC número 26, de que ano? É maio, eu acho, maio de 2014. A data eu não lembro, não, agora de cabeça, não. Mas aí também é querer muito, né? Até o dia, já falou mês, é isso mesmo. RDC número 26, de 13 de maio de 2014. Eu vou escrever as Isso. respostas para vocês, pessoal. Só estou perguntando aqui. E quais as duas categorias de fitoterápicos industrializados de acordo com essa resolução? A gente tem fitoterápico manipulado, né? Magistral ou oficinal, e o industrializado. Ele pode ser de dois tipos. Quais são eles? Qual o critério que a gente usa para fazer essa distinção nessas duas categorias? Não? Não. Então vamos lá. A norma vigente para o registro de fitoterápicos, atualmente, foi o Alex, né, que respondeu, é a RDC número 26, de 13 de maio de 2014. Quais as duas categorias de fitoterápicos industrializados, né? Não manipulados, de acordo com essa resolução? Aí a gente tem medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico. Qual é a principal diferença entre as duas categorias? A diferença entre as duas categorias reside na forma como são comprovadas sua eficácia e segurança. Então, o medicamento fitoterápico, sua segurança e eficácia são determinadas ensaios pré-clínicos e clínicos. Os ensaios pré-clínicos realizados em animais, cobaias, e os clínicos de fase 1, 2, 3 e 4, quando eles são aprovados na fase pré-clínica, eles são realizados em humanos, né, a fase clínica. E o produto tradicional fitoterápico, o próprio nome está dizendo. Tradicional por quê? É aquele fitoterápico industrializado produzido, né, com a droga vegetal ou derivado de droga vegetal a partir de uma planta que se tem dados de uso seguro e efetivo descritos na literatura há mais de 30 anos. Então, é uma planta que já é tradicionalmente utilizada na medicina popular ou doméstica. E quando isso já está descrito na literatura, sem relatos de intoxicação, né, não se faz necessário, de acordo com a resolução, a realização de ensaios pré-clínicos e clínicos para determinar sua segurança e eficácia, tá? Então, o produto tradicional fitoterápico possui dados de uso seguro e efetivo descritos na literatura há mais de 30 anos.
Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre isso aqui ou tranquilo? Para... Volta no slide de novo, para essa anotação sua aí, fazendo um favor. Oi? Teria como voltar nessa observação que o senhor fez? Ah, sim. Só finalizar aqui rapidinho. Como, pessoal, o medicamento fitoterápico necessita de ensaios pré-clínicos e clínicos, a gente tem, né, uma resolução de 1997 do Conselho Nacional de Saúde, quais os critérios para a realização de ensaios biológicos, né, envolvendo animais e seres humanos. Quem estava copiando já conseguiu copiar? Então, pessoal, o Conselho Nacional de Saúde, por meio da publicação da resolução número 251, de 7 de agosto de 97, aprova as normas de pesquisa envolvendo seres humanos para a área temática de pesquisa com novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos. Isso aqui só para o medicamento fitoterápico, né? O produto tradicional fitoterápico não precisa de ensaio pré-clínico nem clínico. A etapa pré-clínica é realizada em animais. Havendo a aprovação nessa etapa, passa-se para a fase clínica envolvendo seres humanos. Então, antes de se realizar testes envolvendo seres humanos, você faz testes em cobaias, em animais, tá? É claro que pela constituição genética, né, há diferenças específicas entre as espécies, né, humanas e de animais, mas ainda assim, se não houve intoxicação ou morte desses animais, há aprovação para se começar os testes com os seres humanos. Os ensaios clínicos de fase 1 envolvem um pequeno número de voluntários sadios, porque nesta fase o objetivo é verificar efeitos colaterais adversos, a segurança do fitoterápico, tá? Onde se coletam ali dados farmacocinéticos e farmacológicos também. Farmacológicos não, farmacodinâmicos, né? Dados farmacodinâmicos e farmacocinéticos. Nos ensaios clínicos de fase 2, também realizado com um pequeno número de pacientes portadores da doença a qual o fitoterápico pretende tratar. Aí aqui é que se coletam dados toxicológicos e farmacológicos. Os ensaios clínicos de fase 3 são realizados em um número maior de indivíduos enfermos e geralmente nessa fase aqui se compara o fitoterápico com um placebo. Então, os indivíduos portadores da enfermidade, alguns deles recebem fitoterápico, medicamento, outros recebem placebo. Em ensaios clínicos duplo cego, quem administra medicamento e placebo e quem recebe não sabe o que é o que, só o diretor do experimento. Por isso que é ensaio clínico duplo cego. Se os indivíduos que receberam placebo relatarem melhora, e essa melhora não for significativamente diferente de quem recebeu placebo, então significa que aquele medicamento não vai ser aprovado nessa fase. Por quê? Porque o efeito psicológico de estar recebendo, mesmo que seja farinha, foi o suficiente para contribuir para o restabelecimento da saúde daquele indivíduo, tá? E, sendo aprovado na fase 3, a gente continua o monitoramento desse medicamento por algum tempo em uma grande parcela da população, que é quando ele já está disponível no mercado, que é o ensaio clínico de fase 4. Bom, suponha que uma indústria farmacêutica planeje o desenvolvimento de 2 fitoterápicos.
Um fitoterápico ela vai lançar a partir de uma planta medicinal que já teve a sua comprovação científica por ensaios pré-clínicos e clínicos. Ou seja, essa planta não tinha descrição de dados seguros e efetivos há mais de 30 anos na literatura. Então, ela vai lançar um fitoterápico industrializado como medicamento fitoterápico, porque a segurança e eficácia dele foi comprovada por ensaios pré-clínicos e clínicos, com o nome comercial de Fulanol. E outro fitoterápico industrializado, ela vai lançar como produto tradicional fitoterápico, que a planta utilizada para a obtenção desse fitoterápico tem descritos há mais de 30 anos na literatura dados de uso seguro e efetivo. E vai ser lançado com o nome comercial de Ciclanol. Pergunta-se: esses fitoterápicos deverão ser registrados ou notificados à Anvisa? No caso de registro, ele será do tipo simplificado ou não? Quais normas, listas e ou publicações deverão ser consultadas? 8h44, 9 horas, eu vou comentar esses questionamentos aqui com vocês, mas eu gostaria que nesses 6 minutinhos aí vocês tentassem encontrar no livro, na internet, ou seja, o que for, e para vocês verem o que não encontrou, o que ficou de dúvida, e nós vamos discutir essas respostas aí. Marcelo, deixa as perguntas na tela, por favor. O Rodrigo está tentando entrar, Marcelo, pediu para você aceitar ele, tá?
Pessoal, então, aqui é falado. Esses fitoterápicos deverão ser registrados ou notificados à Anvisa. Lembrando aqui que Fluonol vai ser lançado como medicamento fitoterápico e Ciclanol como produto tradicional fitoterápico. É o seguinte, o que diz a legislação? É aquela RDC número 26, de 13 de maio de 2014, que é essa aqui, ó. Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. A gente viu que o medicamento fitoterápico é aquele cuja segurança e eficácia são determinadas por testes pré-clínicos e clínicos, e produto tradicional fitoterápico por aqueles que têm alegação, né, de dados de uso seguro e efetivos descritos na literatura há mais de 30 anos. Aqui no anexo 3 dessa resolução, aqui, anexo 3, lista de referências para a comprovação da tradicionalidade de uso. Então, aqui são referências em que você pode buscar a respeito daquela planta com a qual você vai ou pretende produzir um produto tradicional fitoterápico e ver se tem monografias aqui ou estudos de caso, ensaios clínicos de uso há mais de 30 anos descritos daquela planta na literatura, tá? São 67 referências, tá? Então deve ser registrado, então. Todos os dois? Não, só Tanto... o primeiro, Fluonol. E o segundo? Notificado. Notificado, obedecendo a alguns critérios, ou independente, só o fato dele ser produto tradicional fitoterápico, ele pode ser apenas notificado? Apenas notificado. Eu não preciso, em hipótese nenhuma, registrar o produto tradicional fitoterápico, ele pode ser só notificado? Eu acho que precisa ser Sim, tem que fazer os também. testes ainda. Tem que fazer? Testes. Que teste? Seria o clínico, lá, o pré-clínico, o clínico, assim. Aí ele não é produto tradicional fitoterápico. Não, não precisa. Desculpa, é porque eu não tinha ouvido a primeira vez. Pensei que tava falando do Fluonol ainda. Ah, tá. E o ciclanol, ele deve ser registrado ou notificado? Notificado. Assim, é um pouquinho complexo mesmo, gente. Então, vamos lá. Para medicamentos fitoterápicos, não existe escolha. Obrigatoriamente, ele tem que ser registrado. Então, e ainda, quando o medicamento é registrado, depois eu falo do ciclanol, que é o produto tradicional fitoterápico. E ainda, a pergunta aqui, ó, no caso de registro, ele será do tipo simplificado ou não? Porque é o seguinte, se o registro for simplificado, como o próprio nome está dizendo, a burocracia, né, para a indústria produtora, isso é mais fácil em relação à documentação, o relatório técnico, tá? Bom, quando que o registro poderá ser simplificado?
Repete a pergunta aí, professor. Vou repetir. Se eu estou escrevendo aqui, eu explico para vocês. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiro, vamos falar para o caso do medicamento fitoterápico. Para o medicamento fitoterápico, não existe escolha de notificação. Obrigatoriamente, ele tem que ser registrado. E quando que o registro pode ser simples? O registro para o medicamento fitoterápico poderá ser do tipo simplificado quando a droga vegetal ou derivado de droga vegetal, né, obtido a partir da planta, com o qual ele será produzido, constar na lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado da Instrução Normativa número 2 de maio de 2014. Então, no mesmo dia que lançou a RDC número 13, de 13 de maio de 2014, no mesmo dia e ano e mês também, lançaram uma instrução normativa. A Instrução Normativa número 2 de 13 de maio de 2014, que, olha lá, publica a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. Então, você vem aqui, lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado, e procura se a planta com a qual você vai produzir o seu medicamento fitoterápico está aqui. Aí o registro pode ser simplificado. Olha lá, castanha da Índia, alho, uva urse, centela asiática e assim sucessivamente, tá? Ou ainda, tá? Nessa lista, ou se constar nas monografias de fitoterápicos da Comunidade Europeia. Agora, nós vamos para o ciclanol, que é um produto tradicional fitoterápico. Então, vamos lá. Já o ciclanol, que é um produto tradicional fitoterápico, poderá ser notificado ou registrado. Claro que a indústria vai buscar apenas notificar, que é muito mais simples, menos burocrático e mais facilitado. Mas quando que é que o ciclanol pode ser apenas notificado? Quando ele obedecer a dois critérios, tá? O produto tradicional fitoterápico poderá ser apenas notificado quando a droga vegetal ou derivado de droga vegetal utilizado na sua produção constar no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e monografia é o seguinte: o produto tradicional fitoterápico pode ser apenas notificado se ele obedecer a dois critérios. Se a droga vegetal ou derivado de droga vegetal que será utilizado na sua produção, se essa planta tiver monografia no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, de 2011. Então, olha lá, se a planta estiver aqui, no formulário de fitoterápicos, olha lá, a lista de plantas.
né? Ele pode ser apenas notificado. Esse é um critério, tem que se obedecer 2 ao mesmo tempo. E o segundo critério é que você tem uma monografia específica de controle de qualidade para aquele fitoterápico, para aquela droga, monografia específica de controle de qualidade em farmacopeia reconhecida pela Anvisa. Bom, aquela planta não tem monografia no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, não tem monografia específica de controle de qualidade em alguma farmacopeia reconhecida pela Anvisa, aí o ciclonol tem que ser registrado. Tá, e se ele tiver de ser registrado? Quando que é que o registro poderá ser do tipo simplificado? Aí o critério é o mesmo para o medicamento fitoterápico. Tem que ir lá na instrução normativa. Fazer parte da lista de produtos tradicionais fitoterápicos do registro simplificado. Da instrução normativa número 2 de maio de 2014, ou constar nas monografias de fitoterápicos da Comunidade Europeia. Tá? Que é a mesma coisa aqui que eu vou pôr. Então, lá, o registro para produto tradicional fitoterápico poderá ser simplificado quando a droga vegetal ou derivado de droga vegetal com qual será produzido constar na lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado da instrução normativa número 2 de maio de 2014. Então, lá na instrução normativa número 2, de 2 de maio de 2014, você tem a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e você tem a lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. A lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Então, tem as listas para os dois, tanto para o medicamento fitoterápico quanto para o produto tradicional fitoterápico. Então, por exemplo, a arnica, ela já tem descrição de dados de uso seguro e efetivo descritos na literatura há mais de 30 anos. Então, ela não precisa de ensaios pré-clínicos e com produto tradicional fitoterápico, tá? E de registro simplificado, porque está na lista. Então, arnica, calêndula, o alcaçuz e por aí vai. Porque essa instrução normativa número 2, do mesmo dia da publicação da RDC, que regulamenta o registro de fitoterápicos, né? Ela publicou a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e a lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, tá? Então, a indagação para essas 3 questões, porque as normas listas são essas, né? Formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, a instrução normativa número 2. Então, a resposta para essas 3 indagações é essa aqui, tá? Um pouquinho extenso, né? Mas é importante. E está no capítulo final está na parte final do capítulo do livro de vocês. Tem alguma dúvida, pessoal? Ficou entendido isso? Então, relembrando, hoje a gente trabalhou a seção 2 da unidade 1, então nós já temos 2 capítulos do livro para ler o capítulo e estudar. Os slides já estão postados, abre esses slides, revejam a aula se possível, a gravação dela, ao final ela já cai aí para vocês. Não deixe de fazer atividade diagnóstica de aprendizagem, que hoje era para vocês terem trazido dúvidas dada a sessão 1. Então, quem ainda não fez, faz. Quem fez, olha se teve dúvida, traz para a próxima aula. E na aula da semana que vem, a gente vai para a sessão 3 da unidade 1 e já fecha a unidade 1. Aí entramos na unidade 2 e num piscar de olhos, a hora que a gente vê, já está aí na avaliação oficial 1. Tá certo? Se alguém não tiver alguma dúvida, algum questionamento, bom final de semana, bom feriado. Até semana que vem, não deixem de estudar, se cuidem. E quem quiser perguntar a respeito de alguma coisa, estou à disposição.
Até mais.